Semi, ya, ilomi, jaoyo, baomi, jaoyo, makamui, semi, ya, ilomi, jaoyo, baomi, jaoyo, makamui, o que me selou, baba orio, que de mansele, ya oile, o que me selou, baba orio, que de mansele, ya oile, baba oie mancha, ogun oie mancha, ya que me selou aewa. Ya que me selou aewa. É exatamente a importância da mulher. Muito embora existisse grandes oluôs, babá-lorixás e tudo isso, mas sempre a mulher estava de frente. Na questão da saúde, na questão da educação, na questão do cuidar, na questão da troca, na questão do olhar, aquele olhar de mãe, aquele carinho, aquele apoio, sempre foi a mulher. A importância da mulher está aí, pois o homem sempre estava nas frentes de trabalho, porque era bem olhado, o homem era o reprodutor, como foi meu bisavô e outros, e a mulher sempre ali dentro, nas senzalas, tudo isso para cuidar. E isso para nós não é novo. Na religião a mesma coisa, na questão da fé, não aquela fé, você tem que ser do candomblé, você tem que abraçar os orixás. Não, porque nós já temos orixá dentro de nós. Nós somos orixá em vida. E o que nós praticamos? O dar, o aconselhar, na hora em qual nós estamos amamentando nós estamos passando o axé, a nossa palavra, a nossa saliva. Então o que é isso? É o orixá que está saindo, é a seiva, como a seiva da folha. A nossa palavra representa tudo do orixá. Então nós não precisamos mais que ninguém diga, você tem que ser do candomblé, você tem que ser do Gueto, você tem que ser do Angola, você tem que ser do Banto, você tem que ser do Jeje, você tem que ser do Jejá, você tem que ser do Fogo. Não, porque nós já temos dentro de nós, como através das mãos sagradas dessas mulheres que amamentavam, que davam o primeiro banho com todo aquele carinho, como eu que nasci numa encruzilhada e achei uma preta velha para me segurar. Então isso é maravilhoso, isso é a importância. E a cada vez a mais eu peço a minhas irmãs pelo dia de ontem, de hoje e de sempre, que a gente se empodere. Outro dia teve um ficado titubeando que é empoderamento, empoderamento é força, que nós já trazemos dentro da nossa veia, dentro das nossas artérias. Nós não precisamos mais que ninguém diga se empodere, mulher. Tome frente, mulher, vá para frente da batalha. Não, porque nós vivemos eternamente. Era no eito da mandioca, participar da mandioca, fazer farinha, era outra torrando a farinha, era outra na pedra, que hoje em dia diz que é a pedra que aló é uma palavra. Não, aló é a pedra que a gente ficava ali, ralando milho, ralando feijão para fazer acarajé, para isso, fazer o nosso dengue. Que a gente aprendia sentado no pé do fogão, vendo as nossos avós, nosso povo fazendo azeite de dendê. É isso, empoderamento. A palavra empoderar, isso nós não precisamos de ninguém dizer, se empodere, que nós temos um empoderamento eterno.
Olá, gente! Estamos começando então mais uma videoaula. O nosso tema de hoje são as performatividades bruxas, a ideia de bruxaria e de cura no Brasil colonial. Então eu queria dividir essa videoaula basicamente em dois momentos. Primeiro a gente vai falar sobre a caça às bruxas na Idade Média e depois como isso chega no Brasil durante o período colonial. Vocês acabaram de assistir como abertura do vídeo um trechinho de um encontro nacional das mulheres de axé, que foi organizado pela Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras. Foi um encontro que aconteceu em março de 2012 no Rio de Janeiro, e eu escolhi essas falas de mulheres que participaram desse encontro porque vocês vão perceber que são as ancestrais dessas mulheres negras e indígenas que foram aqui no Brasil estigmatizadas como bruxas. Então, os rituais de origem indígena e africana foram aqueles condenados pela Inquisição portuguesa e que disseminou essa condenação para todos os cantos do Brasil. Vamos começar então com um PowerPoint para a gente entender um pouco o que foi a caça às bruxas e a perseguição às mulheres durante o final da Idade Média e início da Era Moderna, durante a transição do feudalismo para o capitalismo. Eu queria começar então a minha exposição a partir de um livro de uma feminista marxista, a Silvia Federici. O livro se chama Caliban e a Bruxa. O livro narra a história das mulheres na transição do feudalismo para o capitalismo. Então, contra uma certa ortodoxia, dogmatismo marxista que explicava que a opressão das mulheres e a subordinação aos homens era apenas um resquício das relações feudais. O livro defende que essa exploração cumpriu uma função central no processo de acumulação capitalista, na medida em que as mulheres foram as produtoras e reprodutoras da mercadoria capitalista mais essencial, a força de trabalho. O trabalho não remunerado das mulheres no lar foi o pilar sobre o qual se construiu a exploração dos trabalhadores assalariados, a escravidão do salário, assim como foi o segredo escondido da sua produtividade. Então o livro expressa a transição para o capitalismo, que é o momento em que a gênese do trabalho doméstico, em seus principais componentes, componentes estruturais, começou. Então, principalmente a separação entre produção e reprodução, o uso especificamente capitalista do salário para comandar o trabalho dos não assalariados e a desvalorização da posição social das mulheres com o advento do capitalismo. Então, o livro da Federici fornece uma espécie de genealogia dos conceitos modernos de feminilidade e de masculinidade, questionando o pressuposto que é muito comum na cultura ocidental de uma predisposição natural para encarar o gênero sempre a partir de oposições binárias. Com o livro, é possível perceber que as hierarquias sexuais quase sempre estão a serviço de um projeto de dominação, que só pode se sustentar por meio da divisão constantemente renovada daqueles a quem se procura governar. Divisão entre homens e mulheres, para começar, né? Então, para Federici, a análise muito conhecida do Foucault sobre as técnicas de poder e as disciplinas a que o corpo se sujeitou ignora esse processo de reprodução, funde as histórias feminina e masculina num todo indiferenciado e se desinteressa pelo disciplinamento das mulheres.
a tal ponto que nunca menciona um dos ataques mais monstruosos perpetrado na modernidade contra o corpo feminino, que foi exatamente o que a gente vai estudar, a caça às bruxas. Então, para poder compreender a história das mulheres nessa transição do feudalismo para o capitalismo, a gente precisa analisar as mudanças que o capitalismo introduziu no processo de reprodução social, e especificamente a reprodução da força de trabalho. Então, o livro analisa como que o trabalho doméstico reorganizou todo o trabalho em geral, a vida familiar, a criação dos filhos, a sexualidade, as relações entre homens e mulheres e a própria relação entre produção e reprodução na Europa dos séculos XVI e XVII. Existe um certo acordo teórico meio generalizado sobre o fato de que a caça às bruxas buscou destruir o controle que as mulheres haviam exercido sobre a sua função reprodutiva. E, portanto, essa caça serviu para preparar o terreno para o desenvolvimento de um regime patriarcal mais opressor, que é o capitalismo. A Federici defende que a caça às bruxas tinha raízes nas transformações sociais que acompanharam o surgimento do capitalismo. Então, as circunstâncias históricas específicas em que a perseguição de bruxas ou mulheres tidas como bruxas se desenvolveu e as razões pelas quais o surgimento do capitalismo exigiu um ataque genocida contra as mulheres, para Federici tinha que ser muito investigado. Essa é a tarefa que ela se propôs no livro, se iniciando pela análise da caça às bruxas, no contexto de uma crise demográfica e econômica que atingiu a Europa nos séculos XVI e XVII, afetando também as políticas de terra e de trabalho. Então, a perseguição às bruxas, assim como o tráfico de escravos e os cercamentos dos campos, constituíam um aspecto central da acumulação e da formação do proletariado moderno, tanto na Europa como no Novo Mundo, aqui entre nós nas Américas. Então, nesse sentido, o Caliban e a Bruxa mostra que na sociedade capitalista o corpo é para as mulheres o que a fábrica é para os homens trabalhadores assalariados. É o principal terreno da sua exploração e resistência, na medida em que o corpo feminino é apropriado pelo Estado e pelos homens, forçado a funcionar como um meio para a reprodução e acumulação de trabalho. Esse corpo feminino é domesticado em todos os seus aspectos, na maternidade, no parto, na sexualidade, tanto dentro da teoria quanto na história das mulheres. O Caliban e a Bruxa procura explorar um outro saber feminista que se nega a identificar o corpo com a esfera do privado. E por isso ele fala sempre de uma política do corpo, explicando como para as mulheres o corpo pode ser tanto uma fonte de identidade quanto uma prisão. E por que ele tem tanta importância, ao mesmo tempo que é tão problemático a gente pensar no corpo e na sua produção de valores. Então, talvez a lição política que dê para a gente extrair do pensamento da Federici sobre as bruxas é que o capitalismo, enquanto sistema econômico-social, está necessariamente ligado ao racismo e ao sexismo. O capitalismo precisa justificar e mistificar as contradições que estão incrustadas nas suas relações sociais. Ele precisa de uma promessa de liberdade frente à realidade da coação generalizada e a promessa de prosperidade frente à realidade da penúria generalizada.
difamando a natureza daqueles a quem explora. Então, quem são? Mulheres, sujeitos coloniais, descendentes de escravos africanos, imigrantes em geral. Então, uma história das mulheres e da reprodução na transição para o capitalismo deve começar com as lutas que o proletariado medieval, que eram pequenos agricultores, artesãos, trabalhadores em geral, como que esse proletariado travou uma luta contra o poder feudal em todas as suas formas, que é algo ignorado pela história. Apenas se invocarmos essas lutas, os seus desejos, as aspirações sociais e políticas desses trabalhadores feudais, é possível a gente compreender o papel que as mulheres tiveram na crise do feudalismo e os motivos pelos quais o poder feminino devia ser destruído, a fim de que se desenvolvesse o capitalismo, tal como ocorreu com a perseguição às bruxas durante 3 séculos. Então, se a gente olhar essa luta, é possível entender que o capitalismo não foi o produto do desenvolvimento evolutivo que deu à luz forças que estavam amadurecendo no ventre da antiga ordem. Foi muito mais do que isso. O capitalismo foi uma resposta dos senhores feudais, dos mercadores e dos comerciantes, dos bispos e dos papas, a um conflito social que era centenário e que estava ameaçando o poder dessa ordem mundial. Portanto, é nessa luta antifeudal que a gente encontra o primeiro indício na história europeia da existência das raízes de um movimento de mulheres que se opunha à ordem estabelecida e contribuía para a construção de modelos alternativos de vida comunal. A luta contra o poder feudal produzia também as primeiras tentativas organizadas de desafiar as normas sexuais dominantes e de estabelecer relações mais igualitárias entre as mulheres e os homens. Combinadas à recusa da servidão e das relações comerciais hegemônicas, essas formas conscientes de luta e de transgressão social estavam construindo naquele momento uma poderosa alternativa, não só ao feudalismo, mas também à ordem capitalista que estava substituindo o feudalismo, demonstrando que outro mundo naquele momento era possível. Então, quais foram as consequências das lutas comunais durante o feudalismo? É isso que a gente precisa compreender e é o que o livro da Federici procura deixar bastante claro. Então, em primeiro lugar, o desenvolvimento do capitalismo não foi uma resposta apenas à crise do poder feudal. Ele foi o conjunto de vastos movimentos sociais que eram comunalistas e de rebeliões contra o feudalismo que naquele momento ofereciam uma promessa de uma nova sociedade construída sobre as bases da igualdade e da cooperação. Então, em primeiro lugar, essa luta gerou a expropriação dos meios de subsistência dos trabalhadores e a escravização dos povos originários das Américas e da África, nas minas e nas plantações do Novo Mundo. Então, além desse movimento colonialista, os trabalhadores europeus também foram dominados de uma forma diferente. Esse processo demandou a transformação do corpo em uma máquina de trabalho e a sujeição das mulheres para a reprodução dessa força de trabalho. Principalmente exigiu a destruição do poder das mulheres, que tanto na Europa como na América
essa destruição foi alcançada por meio do extermínio das bruxas, entre aspas, né? Muitas aspas. Então, essa acumulação primitiva do capital que desenvolveu o capitalismo não foi simplesmente uma concentração de trabalhadores, homens, exploráveis pelo capital. Foi uma acumulação de diferenças e de divisões dentro da classe trabalhadora, em que as hierarquias construídas sobre o gênero, assim como sobre a raça e a idade, se tornaram constitutivas da dominação de classe e da formação do que viria a ser o proletariado moderno. Não podemos, portanto, identificar a acumulação capitalista apenas como a libertação do trabalhador, como grande parte do marxismo faz, né? Como se o capitalismo tivesse trazido uma libertação da servidão, como se ele fosse um momento de progresso histórico. Na verdade, pelo contrário, para Silvia Federici, o capitalismo criou formas de escravidão mais brutais e mais traiçoeiras, na medida em que implantou no corpo coletivo do proletariado divisões profundas que até hoje servem para intensificar e ocultar a exploração. É por causa dessas imposições, especialmente a divisão entre homens e mulheres, que a acumulação capitalista continua devastando a vida em todos os cantos do planeta. Então, o que morreu foi o conceito medieval do corpo como receptáculo de poderes mágicos, sejam da magia católica, seja de outras formas religiosas. Esse conceito foi destruído. E por trás da filosofia e da ideologia que emergiu com o Estado capitalista, o que a gente viu foi um novo conceito de corpo emergente. Esse corpo que deveria ser meticulosamente disciplinado, controlado e principalmente dividido entre homens e mulheres e entre raças para que ele pudesse produzir valor. Então, a visão de mundo dualista do cristianismo procurou estigmatizar os grupos que eram dissidentes ao longo da história e tornou tudo que era dissidente herético e diabólico. Assim fizeram com os judeus, com os muçulmanos e também com as mulheres, que foram transformadas em bruxas, e com os grupos em geral de possíveis inimigos. Então tinha um livro na época, o Malleus Maleficarum. Foi um livro organizado pelos inquisidores com instruções para identificar e denunciar a bruxaria. É um livro que está traduzido em português, vocês podem encontrar facilmente na internet, e é um livro que reforçou as teorias misóginas produzidas ao longo da história e defendeu a tese de que as mulheres estavam diretamente ligadas ao crime da bruxaria. Então foi uma obra baseada em um vastíssimo conjunto de autores cristãos e pagãos que enuncia todos os possíveis vícios e defeitos das mulheres, que seriam as patrocinadoras do pecado no mundo, donas de uma sexualidade desenfreada, fracas e débeis por natureza e, por conseguinte, mais suscetíveis aos propósitos do Satã. Então, para a gente tentar entender como que eram os rituais e as performatividades populares categorizadas neste livro e em toda a literatura medieval que definia o que era uma bruxa, a gente possui poucos relatos, mas a gente possui uma iconografia, diversos desenhos e pinturas que refletem um pouco como que era esse imaginário das bruxas no período medieval. E aí eu queria mostrar para vocês alguns quadros do Goya, que é um pintor espanhol que conseguiu retratar muito bem esse imaginário sobre as bruxas. Então, aqui é um primeiro esboço dele, a gente percebe algumas bruxas voando. Esse era um dos lugares comuns sobre o que seriam os poderes
mágicos das mulheres bruxas naquele período. Aqui a gente tem um esboço de uma mulher dançando com esses poderes macabros. Então a Igreja Católica durante muito tempo condenou a dança e depois o teatro porque eram consideradas atividades de bruxaria. E a gravura do Goya retrata bem isso. Aqui a gente tem uma assembleia de bruxas se reunindo com o próprio Belzebu, né? Então vejam que há uma mistura de figura bovina com humana, né, que representaria o demônio. E isso reflete um movimento que era muito comum na época, que a Federici fala, de mulheres que famintas vagavam pela noite em busca de vacas, não para fazer nenhum tipo de ritual, mas para se alimentar. Então o roubo de vacas começou a ser considerado um ato de bruxaria, quando na verdade era um movimento social de fuga da fome. Aqui a gente tem uma outra reunião de bruxas com Belzebu, né? Vejam que é sempre um aspecto noturno e há uma entrega dos recém-nascidos. Então isso que a Federici fala, na verdade o que estava em disputa era o direito à reprodução da força de trabalho. Por isso que durante a Idade Média, esse imaginário das bruxas como aquelas que entregam os bebês foi muito recorrente, porque a luta era para que as mulheres ficassem em casa e fossem responsáveis por cuidar dos filhos, por cuidar da reprodução da força de trabalho. Então o maior pecado era você não cuidar dessa reprodução, simbolizado pelo imaginário do sacrifício dos bebês. Aqui a gente tem uma mulher presa a um homem, né, e sendo aí castigada por uma coruja. Então essa ideia de que as mulheres eram o grande peso que os homens tinham que carregar, e mesmo assim elas não valorizavam essa atitude de sacrifício dos homens e ainda convocavam as forças malignas para assustar e aterrorizar a família. Aqui a gente tem novamente um quadro de ritual macabro, de invocação dos espíritos do mal. Aqui novamente a Assembleia de Bruxas. Todas essas imagens que a gente tem até hoje, né, da bruxa, do aspecto terrível, amedrontador das bruxas, isso tudo foi alimentado durante a Idade Média e durante toda a iconografia e o imaginário que se produziu sobre os rituais de bruxaria que eram chamados de sabás, né? A gente vai falar dos sabás daqui a pouco. Aqui é um sabá em que um homem é sacrificado por uma mulher, diante novamente do símbolo aí do demônio. Aqui a gente tem uma bruxa que levita e voa sobre o sofrimento dos homens. Temos novamente o sabá com mulheres que sacrificam bebês e os transformam em pássaros. Aqui novamente a dança com os poderes malignos. Esses poderes malignos assombrando uma bruxa que não pode mais controlá-los. E aqui, mulheres que tentam espantar esses poderes malignos, né? Então seriam mulheres honestas, né? Muito entre aspas. Vejam que elas estão no lar, utilizando as vassouras para conservar o espaço do lar, que é o espaço da reprodução da força de trabalho.
Aqui a gente tem uma condenação de uma das mulheres. Vejam que os homens estão cercando-a, enquanto ela é levada provavelmente para uma fogueira, onde vai ser condenada por bruxaria. Então, o que a gente percebe aqui? Primeiro, a produção de um vasto imaginário sobre esses rituais. São rituais que relacionam sempre mulheres e natureza, visando romper com aquela estrutura religiosa pagã, pré-católica, que conseguia pregar uma harmonia entre corpo e natureza. A Igreja Católica e o pensamento todo católico vem de uma tradição oposta, que é a tradição platônica, que divide corpo e alma, divide seres humanos e natureza, e que coloca como responsabilidade dos seres humanos não a de viver em comunhão com a natureza, como as religiões pagãs, mas sim a de dominar a natureza. E dominar a natureza aqui significa dominar também o corpo feminino, que é o símbolo por excelência da natureza. assaltando! Espião! Espião! Sangue real! Sangue real! Matem! Procurem, matem! Matem!
a pena cortar a bruxaria por causa desse intruso. Domingas, me dê o pote do incensar ali. E vocês voltem para a bruxaria. Esse vídeo que vocês acabaram de ver é uma edição que eu fiz de um dos capítulos de uma minissérie que foi exibida em 1991 pela extinta TV Manchete. A minissérie se chamava Ilha das Bruxas e foi uma minissérie que se passava em Florianópolis. Então Florianópolis era a Ilha das Bruxas e o roteiro da minissérie foi baseado nos contos do Franklin Cascais. Por que eu passei isso? A gente viu então primeiro a referência iconográfica do imaginário sobre as bruxas europeias do Goya, e agora a gente viu um imaginário muito parecido sobre as bruxas e sobre os rituais, inclusive com a imagem do sacrifício de bebês, acontecendo no Brasil, sendo reproduzido no Brasil, em 1991. Então, por que esse imaginário se expandiu por aqui? Se nós somos um país sul-americano, colonizado, e não temos nenhuma espécie de ritual ou semelhança com a religiosidade pagã, de onde essa ideia de bruxaria e desses rituais surgiu. Eu queria, para a gente tentar entender um pouco isso, eu queria mostrar para vocês três mulheres que, se vivessem no período colonial, seriam consideradas bruxas. Eu queria que vocês observassem as performatividades, as ações ritualísticas que essas mulheres executam e escrevessem aqui nos comentários o que baseia essas performatividades, em que elas são diferentes desses rituais que a gente viu no Goya e no vídeo da Ilha das Bruxas em Florianópolis. Muriquinho pequenininho, muriquinho pequenininho, parente de que samba na cacunda. Muriquinho pequenininho.
cigana. Saravá, pombogira cigana. Pombogira cigana que abre os caminhos. Pombogira cigana que deixa o achar. Axé, meu amor. Ganhei uma barraca velha. Foi a cigana que me deu. Ganhei uma barraca velha. Foi a cigana que me deu. O que é meu é da cigana. O que é meu é da cigana. Ganhei uma barraca velha. Cigana que me deu. Ganhei uma barraca velha. Foi a cigana que me deu. O que é meu é da cigana, ó mulher. O que é meu é da cigana, ó mulher. Ciganinha de chita, Então vejam que o que aconteceu foi que essas performatividades que vocês acabaram de ver agora, de origem
religiosa africana foram transformadas e colonizadas a partir do imaginário dos sabás e das bruxarias europeias. Aquilo que era a religiosidade africana e indígena foi transformado e reprimido como bruxaria a partir de um imaginário ritualístico europeu. Então, duas formas de ritos coloniais foram associados pelos inquisidores ao sabá das bruxas. O calundu, que era uma forma original africana, que depois gerou muitos rituais presentes até hoje no candomblé e na umbanda, e o catimbó, que era um ritual indígena muito frequente em várias etnias do período colonial. Então o calundu era uma manifestação cultural africana que agregou diversas etnias em uma única identidade cultural. Por unir os escravos, os calundus apresentavam um risco ao sistema colonial e por isso foram considerados bruxaria. E o catimbó era um ritual indígena de possessão de divindades que, assim como o calundu, também era um rito coletivo. Tanto o calundu como o catimbó foram reprimidos pela igreja e eram considerados rituais de sabá e de bruxaria. O sabá brasileiro, portanto, era antes uma forma presente no universo mental dos inquisidores do que no dos colonos. As confissões, ditas confissões, que nós temos dos escravos, uma delas de uma escrava está bem sistematizada no artigo que eu mandei para vocês para essa aula. Então essas confissões, esses relatos de bruxaria do período colonial revelam muito mais essas projeções do imaginário europeu sobre as manifestações religiosas do que a verdadeira existência de rituais de bruxaria e de sabás. Então, nas suas relações com o sobrenatural, os colonos mestiços manifestavam-se de preferência através dessa ideia de possessão ritual que estava presente tanto na cultura indígena quanto na cultura africana, mas uma forma de possessão totalmente diferente da preconizada e combatida pela Igreja Católica. Então, o caráter coletivo e a presença de espíritos muitas vezes ambíguos, ambivalentes, levaram os inquisidores a verem sempre sabás nessas manifestações. Na realidade, tratava-se de algo bem diferente, localizado na raiz da Umbanda e dos candomblés atuais, que eram os calundus e os catimbós. Se fosse de fato válida a diferenciação entre feitiçaria e bruxaria, com base no caráter individual da primeira e coletivo da segunda, a gente poderia dizer que a bruxaria colonial residia basicamente nos calundus e nos catimbós, ou seja, na maneira como esses rituais foram apropriados e transformados a partir de um imaginário europeu de disciplina do controle do corpo feminino. Para terminar, eu queria falar para vocês sobre a pensadora e feminista negra brasileira Lélia Gonzalez. A Lélia critica o que ela chamou de hierarquização de saberes como produto da classificação racial da população. Ou seja, ela reconhece a equação de que quem possui o privilégio social possui o privilégio epistêmico dos saberes, né? Uma vez que o modelo valorizado e universal de ciência é branco. A consequência dessa hierarquização, nós vimos durante a aula, legitimou como superior a explicação epistemológica eurocêntrica, conferindo ao pensamento moderno ocidental, que chegou aqui no Brasil, a exclusividade do que seria o conhecimento válido, estruturando-o como dominante.
e assim inviabilizando as outras experiências do conhecimento. Segundo Alélia, o racismo se constituiu como a ciência da superioridade eurocristã, branca e patriarcal. Essa reflexão da Lélia Gonzalez nos dá uma pista sobre quem pode falar ou não, quais vozes são legitimadas e quais não são. No caso das mulheres negras e indígenas, os seus saberes culturais, religiosos e medicinais, as suas cosmovisões foram degradadas e silenciadas quando tiveram os seus modos de vida categorizados como bruxaria. A gente precisa pensar por que a perseguição e o assassinato às mulheres negras e indígenas foram muito mais violentas do que a opressão realizada contra os pajés indígenas, que não foram classificados como bruxos e nem perseguidos e assassinados. Pelo contrário, os jesuítas, desde o início da colonização, realizaram alianças com esses líderes espirituais. Qual é a resposta? A resposta está na mesma razão que garante o meu privilégio e lugar de fala ao gravar esse vídeo hoje. O modelo hegemônico, garantidor do acesso ao poder e ao privilégio, além de branco e europeu, sempre foi masculino. Nós, homens brancos, não nos vemos no Brasil, até hoje, como marcados pelos nossos privilégios de raça, de classe e de gênero, mas sempre nos consideramos como o sujeito universal. As mulheres, os pobres, os negros e os indígenas sempre foram os outros. Então esse vídeo e o nosso tema dessa semana serve como uma pequena contribuição para pensarmos criticamente essa história masculina e branca hegemônica, considerando esse vídeo não como uma versão universal, mas como uma pequena voz que se pretende apenas outro do outro, ou voz outra das outras, essas mulheres que foram transformadas em bruxas.